Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Privacidade em Foco. Esse aqui que é o podcast que veio para descomplicar todos esses assuntos que estão relacionados à privacidade e à proteção de dados. Hoje nós teremos um episódio extra, que nós vamos publicar inclusive fora da ordem de todos os episódios que nós viemos publicando, porque esse tema é muito relevante e afeta a vida de milhões de brasileiros. Hoje nós vamos falar sobre o INSS e como ele tem tratado os dados de todos os cidadãos. Nós sabemos que o INSS é uma instituição que tem se relacionado com muitas polêmicas nos últimos anos. Temos vazamentos de dados, temos processos judiciais, processos administrativos e várias polêmicas envolvendo os dados das pessoas, porque é uma instituição que trata muitos dados. Por isso, nós preparamos um episódio especial para falar desse tema para você. Quando a gente fala de INSS, em tese, né, à luz da LGPD, essas informações deveriam ser tratadas sempre com transparência e com clareza, né, ali em relação aos beneficiários. Mas na prática, Karina, não é isso que tem acontecido. A gente tem acompanhado diversos escândalos, né, casos de vazamentos de dados e pouca ou nenhuma clareza sobre como os dados pessoais são tratados. E para quem não me conhece, meu nome é Karina Santos, sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados e atuo ajudando empresas de todo o Brasil a se adequarem à LGPD. Eu sou a Mariana Risse, também trabalho com privacidade e proteção de dados e atuo como encarregada de proteção de dados e também ali no gerenciamento de programas de adequação à LGPD. E para falar desse tema tão importante e desafiador, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast o Dr. José Roberto Sodero. Ele que é pós-doutor pela Universidade de Salerno, na Itália, professor, advogado, especialista, sabe em quê? Direitos humanos e sociais. Olha só que interessante. E ele tem uma ampla experiência aí no atendimento de casos relacionados ao INSS, direitos previdenciários, todo esse universo, não é? Sim, professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra enorme te receber aqui. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal e trouxesse um pouquinho aí da sua experiência, o que te conectou com essa área do direito previdenciário e principalmente dos direitos humanos, que tem tudo a ver com a LGPD. É verdade. Karina, Mariana, é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre dois temas muito importantes, né? Direitos sociais e Lei Geral de Proteção de Dados, Direitos Humanos e etc. Bom, eu venho de uma área, inicialmente, que não tem nada a ver com o direito, que é a área da engenharia. Eu fiz engenharia eletrônica e depois fui contratado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas eu me formei no direito quase junto com engenharia. E chegou um momento que eu tive que tomar uma posição na minha vida e resolvi vir para o direito. É onde eu me completo, a engenharia me ajuda muito, do ponto de vista de uma análise mais cartesiana das coisas, mais objetiva, mas eu faço essa mescla com direitos humanos. Venho trabalhando, comecei com direito do trabalho, direito previdenciário, hoje o escritório acabou crescendo, nós fazemos de tudo um pouco, né? Mas na área dos direitos sociais é a área que rege a minha vida, eu adoro falar sobre isso, dar aula, etc. Que alegria te receber aqui. É uma honra. O trabalho de vocês aqui é um trabalho muito bacana, porque além de colocar duas pessoas que entendem do tema para conversar de uma maneira tranquila, né, de uma maneira mais fácil para que a sociedade entenda, é um tema que nós precisamos conversar mais. Precisamos falar sobre LGPD, mais sobre LGPD. Olha, já gostei que ele já começou aqui alinhadíssimo com a gente, né? Sodero, a gente separou aqui algumas perguntas para fazer aqui ao longo do nosso episódio, porque é um tema tão amplo que nós aqui, durante a curadoria, para pensar nesse episódio, a gente falou assim, meu Deus, é muita coisa para falar em um episódio só. Então eu vou tentar direcionar aqui ao máximo dentro do que a gente fez, mas por favor, fica à vontade para dar sua contribuição, tá? Eu acho que para a gente começar, uma coisa importante seria a gente começar falando de como o INSS ele compartilha o dado com outras instituições, né? A gente sabe aqui que ele compartilha com bancos,
né? Que, enfim, eu até gostaria que você dissesse pra gente como é que funciona isso do INSS ter os dados das pessoas, compartilhar com outras instituições. Você tem visto isso com bons olhos? Percebe que isso afeta a privacidade de alguma forma das pessoas? Bom, primeiro que o INSS coleta dados importantíssimos sobre a vida de todas as pessoas, inclusive de quem não está aposentado, né? Nós temos o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento que fica salvo no INSS, que ele tem todos os seus dados de contribuição, valor de contribuição, aonde você trabalha, se você trabalhou exposto a agente agressivo ou não, se você já tirou algum afastamento por doença. Então, assim, são dados importantíssimos. Você entra no meu INSS, que é o link de informações suas, você tem todos os dados, inclusive das patologias que você tem. Então, é muito dado. E é muito dado de importância. De importância em vários segmentos. E o que nós entendemos, né, depois de aprender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não dá para fazer qualquer análise sem entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios, os fundamentos, né, o que ela protege, nós começamos a observar que a coleta de dados do INSS é uma coleta de dados sem transparência. Por quê? Porque ele pode, através dos acordos de cooperação técnica, pegar o dado que você insere lá e transferir esses dados para um operador, que pode ser alguém, um banco, pode ser uma entidade, que é o grande problema que nós estamos passando agora, mas não é todo o problema. As entidades, as associações, os sindicatos que não prestam serviço adequadamente, e não há transparência. Quando a pessoa coloca os dados lá, ela não sabe para que ou aonde os seus dados vão ser utilizados. A pessoa que entra no meu INSS e que tem todos esses dados, que são compulsórios, a carteira de trabalho da pessoa está lá no CNIS. E o CNIS, todo o CNIS é compartilhado com o INSS? O INSS tem acesso a todo o seu histórico. A toda a base de dados do CNIS? Toda a base de dados do CNIS é uma base do INSS. Então, a partir de 1994, o INSS começou a coletar esses dados e esses dados ficaram amplamente... É óbvio que, a princípio, é só você que tem acesso ao CNIS, mas outras pessoas também podem ter, inclusive o advogado pode ter acesso ao CNIS para ele poder fazer os planejamentos previdenciários, para ver quando que a pessoa vai se aposentar, se ela tem condições de se aposentar ou não. Então, é muito importante, porque ali está a sua vida. Ali tem a data do seu nascimento. Ali tem seu CPF, tem seu número de inscrição no chamado NIT. É como se fosse o Green Card americano. Tá lá? Que a gente quase nem dá valor, né, pro NIT. A gente acha que o CPF é o mais importante. Porque aqui no Brasil, né, eu acho que sai um pouco fora da ideia da conversa aqui, mas é importante dizer isso, né? Aqui no Brasil, o dado mais importante que nós temos é o CPF, que é um dado de arrecadação. Nos Estados Unidos, o dado mais importante é o Green Card, que é um dado de pagar benefícios. Olha que coisa maluca. Aqui, o dado mais importante, equiparado ao Green Card, seria o NIT. Mas você pergunta qual é o número do seu NIT, ninguém sabe. Né? Mas do seu CPF você sabe. Porque há um histórico cultural do Estado brasileiro de mais cobrar do que pagar. Então, as informações que estão na Receita Federal, elas são quase nunca vazadas, mas as que estão no INSS, elas acabam vazando. E assim, pensando, né, em que tipo de dado que contém, que o INSS tem acesso, pelo que você acabou de falar, eles têm acesso a muitos dados pessoais sensíveis, porque vai ter o histórico de doença, que pela Lei de Proteção de Dados é um dado pessoal sensível, né? E as patologias são inúmeras, né? Nós temos desde doenças osteomusculares, que são a maioria das patologias que afastam hoje por doença, até doenças da psique, que hoje são as segundas patologias que mais afastam. Então, se alguém entra no site do meu INSS e consegue logar os dados
do beneficiário, do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado, do pensionista, ele tem dados da vida inteira daquela pessoa. Inclusive da saúde mental dessa pessoa, né? Que hoje é uma coisa tão cara pra gente. Só para eu entender aqui uma última parte, porque você falou do CNIS e agora a gente falou... E o CAD único? Também faz parte disso? É algo que traz essa abertura total? Isso, você passa a ter todas essas informações concentradas na base do INSS. Então você tem, desde quando você começou a trabalhar, os seus afastamentos, para você receber o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, né? O BPC LOAS, né? Estão lá seus dados para receber, porque embora o INSS, ele não é quem paga, esse benefício é um benefício assistencial, quem paga é o governo federal, mas o INSS, ele é o operador dos dados e ele é o operador do pagamento. Então, ele tem todos esses dados lá da pessoa. Olha isso, então, gente. Assim, talvez seja o INSS o maior detentor de dados que nós temos no país, né? Não só com relação ao poder público, mas também com relação à iniciativa privada. Eu que estava aqui despreocupada pensando, não sou aposentada, não sou pensionista, né? Não tenho nada a ver com esses problemas do INSS, afinal de contas eu tenho e muito. E muito, é claro que tem. Até porque se eu tenho acesso ao teu CNIS e eu quero saber o quanto que você ganha para oferecer alguma mercadoria dentro da sua linhagem, vamos dizer assim, né? Da sua casta, vamos dizer assim, eu consigo ter. Se você entrar lá, você vai ver se uma pessoa ganha 50 mil reais por mês e ela paga o teto da Previdência, que hoje é perto de 8 mil reais, não vai aparecer 8 mil reais, vai aparecer 50 mil reais. Vai aparecer 50? Então, assim, os dados, eles têm um encaminhamento possível até para o mercado privado. A gente analisando pro episódio, a gente leu a política de privacidade, o aviso de privacidade do INSS, né? Aí, pessoal, para quem não se lembra ou tem dúvidas sobre isso, autarquias e entes da administração pública, eles têm que fazer projeto de adequação LGPD da mesma forma, tem que indicar DPO da mesma forma. Então, a lei vai se aplicar indistintamente para empresas públicas e privadas, inclusive órgãos da administração pública. Então, feito esse parênteses, analisando o aviso de privacidade do INSS antes do nossa gravação, a gente vê ali que uma das informações que ele presta é sobre o uso compartilhado de dados. Então, com quem que o INSS, com quais entidades o INSS compartilha essas informações ou não. E aí a gente tem muito... repetidamente a informação sobre acordos de cooperação técnica ou convênios que o INSS celebra. Só que na realidade, é uma política bastante extensa, o que, no nosso entendimento, viola um pouco o princípio da transparência. Como é que você tem visto isso na prática, né? Como é que é essa interação do INSS com outros entes da administração? Bom, primeiro que o INSS compartilha os dados com os bancos, né? Com os bancos pagadores, porque o INSS não faz o pagamento, isso é feito através dos bancos. E o que é muito interessante, o que a gente vivencia todo dia, é que enquanto nós estamos preocupados com o processo administrativo do nosso cliente, que foi lá buscar um benefício, né? Antes de nós sabermos o resultado, antes de termos a informação, a publicidade do resultado, os bancos já sabem, porque o cliente liga para a gente e diz, doutor, o meu benefício já saiu, porque o banco ligou para mim querendo fazer um empréstimo consignado. Então, o banco tem um acesso antes do próprio segurado, do beneficiário, e antes do próprio advogado que fez o pleito do benefício administrativo para ele. Ou seja, e já oferecendo o empréstimo. A pessoa nem recebeu o benefício e o banco já ofereceu o empréstimo. Os acordos de cooperação técnica diz respeito àqueles acordos em que a instituição pode fazer requerimentos para os trabalhadores. Então, por exemplo, eu fui um dos pioneiros que fechou isso quando fui presidente da OAB, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Nós fechamos um acordo para que a advocacia possa fazer requerimentos administrativos no INSS. Nós chamamos isso de INSS digital, mas é um acordo de cooperação técnica. Então, o INSS tem com as OABs, mas ele pode ter com segmentos da sociedade, como, por exemplo, sindicatos de aposentados, associações de aposentados, etc. E aí há um compartilhamento de informações,
né? O que causou agora esse reboliço todo é que algumas entidades que têm acordos de cooperação técnica com o INSS, na maioria associações de aposentados, elas não existem do ponto de vista de operacionalidade. Elas existem formalmente, estão registradas, têm CNPJ, fizeram um acordo, mas elas não têm o que oferecer para o aposentado, para o trabalhador, para a trabalhadora. Ou seja, é uma associação de fachada, onde pessoas físicas dizem, olha, eu represento os interesses dos aposentados da área de pesca, e tem associados desde o Nordeste até o Sul do Brasil, tem uma representação numa cidade do Nordeste, por exemplo, e não prestam serviços nenhum. Eu não gosto de generalizar, porque eu sei que existem associações e sindicatos que prestam serviços, mas essa quantidade de associações que não prestam serviço nenhum e que arrecadam dinheiro sem prestar esse serviço, ela é muito grande e são dados que são compartilhados do INSS com essas associações. Eu tô cada vez mais assustada nesse episódio, gente. A gente já vem assustado há muito tempo, Karina, porque esse vazamento de dados não é de hoje. Eu contei em off para vocês o que aconteceu num dia de aula que eu dei, que um aluno colocou um pendrive no meu bolso do paletó, e quando eu cheguei em casa, que eu abri o pendrive, tinha dados de benefícios, endereço de pessoas, localização das pessoas, telefone das pessoas, e que eu inutilizei os dados, mas assim, isso vazou há 10, 15 anos atrás. Olha isso. É uma pena que o INSS só viu isso agora e precisa tomar providências. Precisa tomar providências tanto na devolução dos valores que foram descontados de forma indevida, e me parece que eles estão indo nesse sentido, mas não é só isso. Eles precisam rever essa política deles de dados, de quem eles chamam para operacionalizar, para trocar esses dados, porque numa empresa privada, você vai trocar dados com alguém vai operacionalizar os seus dados, como é que chama então? Quem mexe com os dados que não é o dono do dado? Operador. O operador, né? O operador de dados, eu vou ter uma série de exigências. Quando eu advogo para algumas indústrias e eu preciso ter acesso a determinados dados, eles fazem uma varredura danada sobre o meu escritório para verificar se eu estou adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto é que eu tive que me adaptar, eu tenho um DPO, etc, etc, porque senão eu não consigo trabalhar. Agora, o INSS tem uma situação dessas, não tem uma segurança de com quem ele está contratando. Imagina o cidadão que não entende, não sabe o que estão fazendo com os dados dele. E por falar nessas providências que o INSS tem que tomar, tem um ponto que nos preocupa aqui muito, que é a possibilidade que o INSS tem de efetivar esses direitos que estão previstos ali na LGPD para as pessoas. A gente viu aqui alguns números registrados do ano passado de 2 milhões de atendimentos ali, das pessoas fazendo reclamações sobre os atendimentos que o INSS tem prestado. A gente ficou com uma sensação aqui, enquanto nós fazíamos a pesquisa, que o INSS não tem dado conta nem da sua demanda. Quem dirá de cumprir a LGPD. E quando a gente fala do INSS, a gente tem que lembrar que ele foi um dos primeiros entes públicos, por assim dizer, a receber uma autuação da NPD justamente pelo tratamento inadequado dos dados, ou melhor, por uma vulnerabilidade de dados que existia ali. Como que você vê essa possibilidade de atendimento do INSS às demandas de privacidade? Será que eles vão dar conta? Está muito represado o atendimento, né? O INSS ele fez uma opção pelo atendimento digital, mas ao mesmo tempo ele não fez uma reposição de pessoas que possam atender a demanda. Nós temos uma demanda enorme. O INSS é o ente mais demandado do país do ponto de vista judicial. Só para vocês terem uma ideia, a demanda de benefício por incapacidade chega a 1 milhão de ações por ano. Por ano? Só de incapacidade. 1 milhão de ações por ano. Mas isso decorre muito desse represamento deles não conseguirem dar conta da quantidade de benefícios que tem, que são veiculados, que são postulados, pedidos junto ao INSS. Há uma diminuição grande da capacidade de pessoas
né? Eu sempre acredito muito nas pessoas. É claro que eu acredito no digital, é claro que a inteligência artificial faz parte do meu dia a dia, é claro, né? Mas eu acredito muito nas pessoas. E acho que nós temos uma defasagem, segundo os sindicatos dos servidores na área previdenciária, de 32 mil servidores. Então, se eu vou colocar só para o robô tomar decisões, e o INSS utiliza robô para tomar decisões, ele vai ter uma demanda grande de processo. Por outro lado, ele não concedendo benefícios que são benefícios necessários, ele está colocando essa população numa situação de vulnerabilidade muito grande. E essas pessoas não têm outro recurso a fazer senão buscar o Poder Judiciário. Às vezes sozinha, quando vão no Juizado Especial Federal, o que é muito ruim, porque precisa da advocacia. Hoje, o processo previdenciário não é um processo simples. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com direito previdenciário, que a mulher fazia 30 anos de tempo de contribuição, ela ia lá e aposentava. Agora ela tem uma porção de outras questões que devem ser analisadas. Se ela está na regra de transição, qual é a regra de transição? Nossa, é muita informação. Então, as pessoas acabam precisando da advocacia. É importante utilizar a advocacia, porque se tem alguém que conhece de lei, é a advocacia, né? E na sua fala, enquanto você falava, me veio uma coisa aqui à cabeça, que são as decisões automatizadas que o INSS tem gerado. Isso aqui pra gente na LGPD é passível de revisão. Toda decisão automatizada que o INSS está fazendo, ele pode, né, eventualmente ser questionada por ser tomado dessa forma. E eles têm utilizado o robô para fazer isso. Então eles colocam você numa vala comum e isso dá judicialização. Isso dá retrabalho. Então, primeiro, para orientar o robô, precisa de mais informações, né? Um robô que vai falar 0 e 1, 1 e 0, ele não serve para questões de direito social. É muito subjetivo, É muito né? subjetivo. Então, assim, as questões objetivas, ótimo. Eu tenho idade, eu tenho tempo de contribuição, vou me aposentar por idade. Beleza, dá para fazer. Mas a resposta vai ser sempre positiva, né? Mas por que demanda muito? Porque a resposta não encontra no segurado da Previdência Social uma segurança jurídica. E aí, Karina, Mariana, quando a gente entra numa zona de conflito em que as pessoas dizem, olha, estão descontando de mim valores que eu não deveria ter descontado, como por exemplo numa associação, entre aspas, fantasma, o nível de segurança jurídica, de confiança no Estado, o nível de segurança jurídica e de confiança no INSS cai muito. E aí isso vai sobrar para o Poder Judiciário. Isso vem para a advocacia. Sodero, e você está achando ruim que venha para a advocacia? Claro que eu estou, porque deveria vir para a advocacia aquilo que tem discussão, aquilo que tem entendimentos diferenciados. Não é toda a demanda que deveria vir para a advocacia. E o que vai acontecer é que toda demanda vem para a advocacia. E existe um custo, né, para os cofres públicos essa judicialização. Claro que tem, né? Primeiro, pelo custo mesmo, do tempo, né? Depois, pelo custo do valor, porque aí já estou falando de juros de mora, já estou falando de taxa Selic, a taxa Selic está alta, os processos podem demorar, mas existe um custo para o Poder Judiciário. Mas o custo maior é para a sociedade, é para o cidadão vulnerável, que tem que ficar vários anos buscando na justiça aquilo que, se fosse atendido de forma adequada, poderia ser resolvido administrativamente. Eu queria aproveitar, já que a gente acabou tocando nessa questão dos escândalos que estão acontecendo, né, aí no INSS, até por isso que nosso episódio ficou mais atual do que nunca, tá atualíssimo. Queria falar sobre esse escândalo recente, né, que veio a público, que está saindo agora na mídia, sobre esses aposentados, que a gente falou um pouco de transparência, falou da falta de clareza. O que exatamente estava acontecendo com esses descontos indevidos? A que isso se deve? Isso é uma questão recente? Isso é um problema que já vem de muito tempo, só agora que veio à tona? Qual que é a sua posição sobre isso? Primeiro que o problema de vazamento de dados do INSS é antigo. De pelo menos uma dezena, 15 anos atrás. Vídeo, o exemplo que o senhor trouxe, né, do pendrive. O vazamento de dados, a gente ouvia falar, olha, você compra CD em determinada rua aqui de São Paulo, etc., né? Com os dados das pessoas. E aí a gente
a gente não falava naquela época de Lei Geral de Proteção de Dados, né? A outra questão é que os dados são compartilhados com entidades que não se adequam à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um problema. O INSS deveria exigir o compliance na área de LGPD dessas entidades. Penso que a Autoridade Nacional está perplexa. A Controladoria Geral da União, que descobriu tudo isso, e que está fazendo as investigações, imagino que eles vão pedir auxílio da Polícia Federal. Penso que o Ministério Público Federal deve entrar logo em cena. Penso que deve fazer um arresto nos valores das entidades e dos representantes dessas universidades, dessas entidades, que, segundo consta, fizeram viagens longas, eventualmente estão lavando dinheiro para A ou para B, talvez para o crime organizado. Nós sabemos que houve uma denúncia em 2019 ou 2020, e os servidores do INSS que fizeram essa denúncia, eles acabaram sendo intimidados, né? Então, assim, por quê, né? Porque isso tem um valor comercial muito grande, vocês sabem disso, né? Os dados, eles têm um valor comercial em várias. Você tem um valor comercial imediato quando você arrecada dinheiro com isso. Você tem um valor informacional, né? Onde nós temos do outro lado um hipossuficiente informacional, porque se você fala, quer ver, ó, pega a minha mãe, não posso falar a idade dela, porque senão ela fica brava comigo, mas pega a minha mãe, que é aposentada do INSS, né, e que recebe um telefonema dizendo, olha, se a senhora se associar aqui na associação X, a senhora no final do ano vai ter um advogado que vai poder representar a senhora não vai precisar gastar dinheiro com advogados. Olha, a senhora vai ter um sorteio de um carro, quem sabe a senhora ganha um ovo de Páscoa para os seus netos, sei lá, né? A senhora vai pagar só R$30 por mês, R$20, R$10, R$50. E ela vai aceitar. Nós temos um convênio com o INSS. Aliás, nós estamos ligando para a senhora porque nós recebemos os dados da senhora do INSS. Ela vai confiar naquela Ela vai confiar. E olha que a minha mãe é advogada aposentada, mas ela vai confiar. Por quê? Porque usou o nome do INSS. Num primeiro momento, há uma confiança do INSS que pode ser quebrada por falta de segurança jurídica, de transparência. E aí penso que o INSS precisa respirar, voltar a trabalhar corretamente, não com conceitos amplos de LGPD, mas de aplicação da LGPD. Porque conceituar a LGPD, bacana. Você pode até pedir uma ajuda para o ChatGPT que ele vai te ajudar a conceituar. Exatamente. Agora, vai operacionalizar adequadamente? Claro, e o grande problema com a LGPD é que, intencionalmente, ela é uma lei muito principiológica. O que o legislador pensou? Se eu fizer alguma coisa muito engessada, como a gente está na era da tecnologia, da informação e etc., ela vai durar 5 anos. Daqui 5 anos, tudo que eu escrever, tudo que eu tiver legislado vai ser letra morta, porque já vai ser ultrapassado, né? Então não adianta nada. Você vai só ficar replicando. A dinâmica social é muito rápida, Exato. né, Maria? Mas assim, ó, a LGPD também traz fundamentos e que o Estado brasileiro, governo federal, porque já começou a surgir as questões nos governos estaduais, de previdência nos governos estaduais, com uma mesma situação parecida com o governo federal. Então, governo federal, governo estadual, governo municipal, governo do Distrito Federal, está lá na LGPD, que eles precisam cumprir. Mas a LGPD trata de fundamento também. E respeitar a privacidade, respeitar direitos humanos estão como fundamentos principais da LGPD. Que é a nossa autodeterminação informativa. A gente fala desse conceito aqui em quase todos os episódios, para as pessoas entenderem que a grande virada de chave que a LGPD trouxe não é impor sanções, multa para as empresas que tratam os dados. Isso é uma consequência do descumprimento desse preceito fundamental. Que a autodeterminação informativa, até para vocês lembrarem que a gente já tratou isso em outros episódios, é que se antes as empresas se sentiam os donos dos dados, agora quem é o dono do dado é você. Sou eu, somos nós. Foi restabelecida, Foi né? restabelecido esse direito que nunca deveria ter sido violado. E uma outra coisa, qualquer decisão, vocês estavam falando aqui, eu estou me lembrando de quando eu fui fazer meu PhD na Itália e que eu estudei bioética. E o princípio da bioética, o princípio principal da bioética é quando você toma decisões, né? Eu vou fazer uma cirurgia.
E um dos princípios é, como é que é essa cirurgia? Como é que eu vou... O que vai acontecer comigo? Eu vou tomar anestesia? Não vou tomar anestesia? Né? Chama consentimento informado. Consentimento informado. Que é base da LGPD. E vem da bioética, o consentimento informado. Antes da gente pensar em Lei Geral de Proteção de Dados, lá atrás já se falava do consentimento informado. Então, esses tempos eu fui fazer cirurgia de catarata. Eu tive que assinar um documento, eu tomar ciência do que eu estava fazendo. E lógico, e como advogado, coloquei meu óculos de enxergar de perto, li todas as letrinhas, né? Porque eu leio Miúdas. nas miudinhas, e lá estava dizendo. E eu não sabia que eu ia tomar uma anestesia no olho. Assim, na véspera, né? Na hora ali, né? Então, assim, é importante. E eu perguntei, eu vou tomar anestesia no olho? Né? E a enfermeira que estava dando papel falou, sim, tem um anestesista que vai aplicar uma anestesia no olho do senhor, porque é a necessidade de fazer isso e tal. E eu perguntei, então, como é que essa gente simples, 70% das pessoas que recebem benefício do INSS ganham um salário mínimo, 70%. A gente está tratando de gente muito simples, muito simples. Gente simples do povo. Gente muito simples. Como é que essas pessoas vão ter um consentimento informado se elas são leigas? E muitas vezes até analfabetas, né? Isso. E a explicação não é clara. Não é adequada. Eu falei da minha mãe para vocês. Vai ficar simples. A minha mãe vai fazer o login dela no gov.br, lá no meu INSS, e para ela ter acesso, ela vai ter que clicar autorizando eles compartilhar informação. Vocês acham que a minha mãe leu? Que ela conseguiu ler? Que no nervoso dela operacionalizar o computador lá, ela leu? Ou o próprio celular, ela leu? Na hora que ela foi colocar o rosto dela para fazer a segunda autenticação, ela sabe o que ela está fazendo, aonde que vai o rosto dela, se tem protocolo ou não. Essa é uma discussão que a gente sempre esbarra, né? Sim. Toda vez que a gente... Em muitos episódios que a gente grava, que traz convidados, todo mundo sempre bate nessa questão de educar o titular, né? Educar as pessoas, de dar transparência, de dar treinamento. E o grande problema, até... que a gente falou na última gravação, é que existe quase que um paradoxo. Eu preciso informar. Porém, se eu informar demais, eu acabo assoberbando aquela pessoa você acaba inundando a cabeça dela de tanta informação que ela se sente... Ai, que preguiça, não vou ler. E simplesmente aceita, e aí você... que muitas vezes estava numa boa intenção de dar transparência, você acaba colocando os pés pelas mãos, não dá transparência, né? E não cumpre a finalidade que você queria. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que as pessoas têm direito à informação absoluta. E aí vai da inteligência de quem está informando. Isso. Nós temos que ter mecanismo para saber quem é o nosso público. Mariana, eu sou negociador, né? Eu faço negociações entre pessoas. Eu costumo aproximar pessoas que estão em litígio para negociar. Eu sei quem é meu público, eu estudo quem é meu público. Então, assim, o Estado sabe quem é o público dele. A empresa privada sabe quem é o público. E é muito importante esse recado para a empresa privada, a empresa de pequeno porte, de médio porte, porque se ela sai na frente, ela vai beber água mais limpa no controle. Isso é muito vendável. Olha, eu controlo adequadamente os seus dados. Na minha empresa, desde o empregado que é contratado, ou, vamos esquecer, desde a pessoa que vai ser contratada, que ela vai precisar passar os dados para mim, lá no RH, para ela fazer um teste para ver se ela vai ser contratada ou não, eu trato bem os seus dados. Isso vende muito. Agora, como eu passo isso? Eu sei meu público. Todo mundo que tem algo na iniciativa privada, ele faz pesquisa de público. Você faz no seu escritório. Karina faz no escritório dela. Eu faço no meu escritório. Um mercadinho faz. Uma empresa pequenininha, uma mecânica, um supermercado de bairro, ele faz, ele sabe quem é. Aqui na Vila Madalena, os barzinhos maravilhosos que a gente vai, eles sabem quem é o público dele. E como é que esse público recebe informações? Qual é o nível de ausência de informações para que eu encontre a maneira mais fácil de fazer isso? Então, é a inteligência de quem vai passar informações. Né? E nesse caso, que você está dando todos esses exemplos, essas empresas vão em busca dos dados, né? Se a gente parte do poder público, eles já têm essas informações. É compulsório. Ou seja, eles já deveriam ter essa leitura sobre as pessoas e explorar isso de uma forma mais adequada. Antes do grande jornal,
antes do grande evento de futebol, antes da novela que passa, antes de um show de alguém importante que vem para o Brasil, por exemplo, que todo mundo fale, gaste 5 minutos ali conversando com a sociedade. Nós não chegamos aqui nem na metade das perguntas que a gente tinha, só para vocês terem uma noção de como esse papo está interessante. Nós já, acho que até aqui o que a gente já entendeu é que esses escândalos são um problema social. Um problema que está mexendo com as pessoas mais vulneráveis do nosso país, que está tomando dinheiro de gente que precisa, né, para se alimentar, para viver. Isso já é uma questão péssima. Mas que principalmente quando tem esse tipo de escândalo, no fundo, no pano de fundo que a gente tem, é um compartilhamento indevido de dados pessoais. É uma exploração indevida de dados de pessoas que muitas vezes não têm voz e nem vez para se levantar e falar: pare de tratar o meu dado, porque ela nem tem noção de que esse tratamento de dados está acontecendo. E terceiro, a gente tem aqui mais um ponto, que é toda essa inércia do Estado em relação a essas obrigações que a LGPD traz. A gente sabe da dificuldade do Estado, né? Nós vivemos um país enorme, continental, e implementar direitos, em especial direitos sociais, não é fácil no Brasil, né? Lidar com o Congresso Nacional não é fácil, lidar com o Poder Executivo não é fácil. A gente sabe disso. Agora, não dá para começar errado. E isso é um recado também para a indústria. Isso é um recado para o pequeno empresário. Não dá para começar errado. A gente precisa parar, fazer um reset e começar do jeito certo, porque isso é vantajoso, isso é importante. Eu tenho dito, assim, isso é um dito meu, não sei se eu estou certo, mas eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, em tempos digitais, é como se fosse assim, um modelo de justiça social. Quando vocês dizem aqui, olha, as pessoas passaram a entender que o dono do dado é o titular. Ele é quem escolhe. É tão simples isso. Porque ele é o titular. Ele é o titular. Agora, eu que vou tratar, eu tenho por volta de 10 mil pessoas físicas de clientes do meu escritório, eu tenho que tomar todo o cuidado. Eu vou entrar hoje com uma ação previdenciária, lá o meu time do previdenciário vai entrar com uma ação previdenciária de benefício por incapacidade. Se eu não pedir segredo de justiça, eu vou expor a saúde dessa pessoa. Muitas vezes, não só a saúde física, mas a saúde mental. Então, é obrigação minha, enquanto advogado, tratar adequadamente o dado dessa pessoa. Eu vou juntar documentos médicos dessa pessoa, eu preciso juntar com restrição, porque as pessoas vão ter acesso. Um inimigo, um possível empregador, alguém da família dele, vai ter um acesso que ele não quer que tenha. Ele não quer que tenha. Sim. Pegando esse gancho aí do processo judicial, você já acompanhou algum caso em que essa utilização indevida de dados ou esse vazamento até teve um impacto real na vida de uma pessoa? Só para a gente trazer isso para a gente está acompanhando concreto. Agora, recente, né? A gente fez um acordo que envolve mais ou menos 3 mil pessoas no Poder Judiciário Federal, e como ali estão discriminados dados das pessoas, valores, CPF, eu requeri o segredo de justiça. E foi indeferido, né? Inacreditável. E o argumento é sempre o mesmo, né? Os atos judiciais são públicos, as pessoas devem ter acesso aos dados, e mesmo explicando dos golpes, mesmo explicando que são pessoas vulneráveis, que são pessoas mais velhas, que tudo isso é muito fácil para golpistas, profissionais, engenharia social. Engenharia social, tudo isso, né, foi indeferido. Né? E a resposta é, bom, Poder Judiciário, agora o problema é seu. Mas eu não resolvo o problema social. Né? Eu resolvo talvez um problema de responsabilidade do escritório ou não. Né? Não vou ter responsabilidade, eu já fiz o pedido, o juiz indeferiu, agora o problema é do Poder Judiciário, se alguém for chamado. E acontece, já começaram a receber telefonemas de bandidos pedindo dinheiro, usando a foto da gente, usando nomes reais, número de processo real, valor real, só que eles são bandidos e pedem o depósito. E você vai para a rede social, você faz aqueles informes direcionados para os seus clientes dizendo, olha, não caia no golpe e tal, mas tem sempre alguém desavisado, alguém que, olha, saiu o meu dinheiro, o doutor está ligando para mim, está pedindo para eu depositar 7 mil para receber 300 mil. E as pessoas fazem. Né? Então, e o poder público é quem mais tem
possibilidade de espalhar a boa informação. O poder público, ele deveria ser o amigo da LGPD, o primeiro amigo da LGPD. Inclusive para que nós, empresários, nós, profissionais liberais, quando fôssemos tratar dos dados, usássemos o Estado como espelho. Então, a gente precisa ajustar, é papel nosso. E aí, queria dizer para vocês que essa questão que vocês cuidam aqui do podcast, ela é importante no sentido de educar, de que as pessoas, inclusive, falar para todo mundo que está nos assistindo, para compartilhar. Porque é importante que você compartilhe na sua casa, no seu escritório, com as empresas que você trabalha, os empresários, porque isso é informação digna, isso é informação correta. Inclusive, aproveitando, já que você acabou de fazer um jabá aqui do nosso podcast, sigam mesmo, pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, dá para você ouvir do carro, dá para ver em casa com tranquilidade. Compartilha com todo mundo que você conhece. Ali na primeira temporada, nós fizemos uma série só de conceitos básicos que todas as pessoas precisam aprender, conhecer, para saber o que é LGPD, por que essa lei é importante. E agora, na segunda temporada, a gente está trazendo convidados incríveis, como o Sodero, para falar de vários temas interessantes. Então, esse é o momento. Já clica aí, se inscreve, compartilha o nosso episódio. E eu tô aqui, Sodero, refletindo enquanto você fala, e me veio muito à mente a autuação que a ANPD, né, fez aqui para o INSS em 2024. E o que a gente tem de interessante nesse caso de 2024? Que o INSS sofreu um incidente de segurança, né? Teve um potencial ali de dano muito grande para todos os beneficiários, para todas as pessoas que estavam ali naquela base de dados. E um dos pontos que o INSS levantou foi a possibilidade de fraude, né, de coleta desses dados para que fossem, né, feitas inúmeras coisas. Ele mesmo levantou essas possibilidades, né, de danos que poderiam ser gerados ao titular. Discussão vai, discussão vem, no fim das contas, né, o INSS ele foi autuado, recebeu ali uma sanção de publicização daquele incidente de segurança. Então ele teve que publicar um muralzinho ali, falando, olha, sofremos um incidente, aconteceu assim, clique aqui para saber mais se você foi afetado, né? Então, foi uma posição da autoridade que foi nessa linha da conscientização que a gente está falando. Teve um incidente, a atuação da autoridade não impediu ou não minimizou esse incidente, já tinha acontecido, mas ela veio para exigir transparência, para exigir que as pessoas soubessem que aquilo aconteceu, para que elas pudessem, de alguma forma, se proteger, saber quando alguém ligasse que aquela ligação não era verídica, e por aí vai. Só que qual que é o ponto aqui para mim? Me pareceu ser pouco eficiente do ponto de vista prático. O próprio comunicado, a forma como ele foi redigido ali, todo respeito à autoridade, que inclusive disse qual texto tinha que ser publicado, mas ele me pareceu pouco acessível para o público. Não, a gente primeiro, volta nessa discussão. A gente precisa falar da importância do trabalho da autoridade nacional, mas precisa ser efetivo e precisa entender, de novo, quem é o público do INSS? Você precisa traduzir isso de forma adequada. Mas é posicionamento particular meu. Eu, por exemplo, acho que quem vai ser ministro da Previdência Social e presidente do INSS tem que ser um técnico. Parece que foi ajustado isso agora, que colocaram um advogado-geral da União para presidir o INSS. Então, a princípio, é um advogado que cuida das questões previdenciárias, né? É um advogado que tem informações sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu sei que a pressão política é muito grande, né? 70% dos nossos municípios sobrevivem por conta dos benefícios previdenciários pagos. Então, isso tem um poder político muito grande. Muito grande. Mas a questão previdenciária pura e simples, ela é técnica. Então, ou nós temos uma assessoria técnica que é levada a sério, porque às vezes há um problema político maior do que jurídico do que técnico, e a gente precisa cuidar dessas questões técnicas, até porque precisamos tomar uma posição
que reflita a realidade social dessa gente brasileira, que depende do INSS, e que seja um exemplo para a iniciativa privada. Penso que se o INSS transformar o limão numa limonada, vai ser espetacular. Mas se for seguir o mesmo posicionamento que foi seguido quando a autoridade nacional sancionou, apenou, penalizou o INSS, que não resultou, aí nós vamos ter problemas todos os anos, né? Esse problema agora é o problema de todos os anos. A gente vai estar voltando aqui no podcast para falar. Você acredita, por exemplo, que essa autuação da ANPD para com o INSS gerou algum tipo de pressão, ou será que o INSS, por já ter toda essa pressão política que ele sofre sempre, foi só mais um, sabe? Só mais uma coisa que ele precisou atender ali no meio de tanta pressão? Eu acho que a experiência de política pública brasileira é sempre muito ruim. A gente fez assim, sempre deu certo. E tem essas questões. As entidades, elas acabam se pendurando no governo. E as entidades, essas falsas entidades, né? As falsas entidades acharam um meio de ganhar dinheiro com isso. E são pessoas que obtiveram informação dentro do Estado brasileiro. E não é dentro deste governo, foi dentro do outro. Eles têm informações privilegiadas. Não faz mal que haja essa troca de dados, mas isso tem que ser claro, isso tem que ter transparência, tem que ser objetivo e tem que falar a linguagem do seu público. Exatamente. Eu não consigo entrevistar uma pessoa no meu escritório que vai tratar de um problema previdenciário se eu começar a falar os jargões jurídicos que a gente usa no dia a dia. Eu não posso falar em judicialização, em benefício programado, não tem condições de eu falar sobre, e como é que é a epidemiologia das patologias realizadas no seu meio ambiente do trabalho. Caramba, esse não é o meu público ali naquela hora. Talvez se eu for dar aula na universidade ou lá na Europa onde eu vou dar aula, caramba, tudo bem, eu posso falar porque os meus alunos estão gabaritados, esse meu público está gabaritado para escutar. Mas quando a gente fala para essa gente simples brasileira, não dá para falar nesses termos. Então, se eu preciso me comunicar com a sociedade, eu preciso me comunicar de forma que todas as pessoas possam entender. E até para ser justo, assim, né, com o pessoal do INSS, que a gente sabe que eles têm um DPO nomeado, a gente imagina a batalha que seja dele ali todos os dias. Agora, em fevereiro, aqui ó, fevereiro foi publicado em 24/1, a resolução que institui, a resolução número 47, para quem quiser pesquisar, que institui a política de proteção de dados pessoais do INSS. A Mariana já até fez uma menção aqui a ela. Então, a gente sabe que eles não estão parados, né? A gente sabe que tem mas havido... eu não posso cumprir só para falar que eu estou cumprindo, para eu maquiar. Exato. Né? Quando a Mariana fala que ela leu a resolução, e que as informações, primeiro, que é uma baita de uma resolução, e depois que parece que é tudo fictício, não operacionalizado, que é tudo generalizado, né? E uma especialista que faz essa leitura. E óbvio que eu confio na Mariana Risse. Né? Mas eu falei, tá grande. O aviso de privacidade é grande, ele é difícil de entender. E olha que a gente trabalha com essa matéria, né? E é justamente o que eu queria falar. Não adianta só estar no papel. Tem que ser prático, tem que ser efetivo. Há uma diferença muito grande de você estabelecer uma política e de você efetivar essa política. Principalmente no cenário de tanta técnico, vulnerabilidade. Claro que sim, do ponto de vista técnico. Uma legislação ela precisa ser técnica, é verdade. Mas quando eu vou me comunicar com o público que vai recepcionar a legislação, eu preciso ter mecanismo para fazer isso. É lógico. E a gente costuma dizer, professor, que até pior você escrever e não cumprir. Porque daí você produziu prova contra você mesmo. E o Estado brasileiro está sujeito a isso. Né? O Estado está sujeito, de novo, à autoridade nacional. O Estado brasileiro está sujeito ao Ministério Público Federal, às entidades organizacionais, como, por exemplo, OAB, por sua Comissão Nacional de Direito Previdenciário, sei lá. Que é muito atuante, inclusive. Que é muito atuante. Né? As OABs estaduais. Aqui em São Paulo a gente tem uma comissão muito atuante e eu tive a honra de começar a fazer esse trabalho grande.
né? Pra vocês terem uma ideia aqui, nós temos no estado de São Paulo 65 mil advogados que operacionalizam o INSS digital, que foi a plataforma que a gente criou junto com o INSS. Então, assim, nós temos uma grande... São Paulo, eu sempre digo que São Paulo, ele é diferente dos outros estados, não porque nós somos mais inteligentes, porque tem mais dinheiro, não é nada disso. Aqui as coisas são volumosas, elas são grandes, e a gente precisa solucionar com uma rapidez que às vezes a gente não teria onde tem menos gente, né? Menos problemas, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, o Estado brasileiro está se colocando numa posição de dificuldade. E vou repetir, não é algo que aconteceu nesse governo, no outro também. E aí, professor, eu queria voltar naquela questão de judicialização que a gente acabou comentando algumas falas atrás e mencionar que um dos casos mais emblemáticos e dos primeiros casos judiciais que a gente teve de grande relevância envolvendo o LGPD foi um processo contra o INSS de uma pessoa, de uma segurada, que recebeu uma ligação oferecendo para ela crédito consignado. E aí, no final das contas, o judiciário entendeu que ela fazia jus a recebimento de dano moral porque não havia base legal para esse compartilhamento de informações, né? Como é que o senhor entende isso? Já houve alguma repercussão aí na sua atuação profissional de casos semelhantes a isso? Nós temos umas dezenas de processos de pessoas que falam: eu não emprestei isso do banco, estou tendo que pagar o consignado. E é muito estranho que isso aconteça. E quando nós pedimos a documentação no processo para que apresente os dados de que houve, de fato, a compra de um produto do banco, que é o consignado, a resposta é negativa, eles não têm essa documentação. Então, assim, o próprio banco, então, enquanto empresa privada, para poder manter a sua credibilidade, porque nós estamos falando de credibilidade aqui. Você imagina um grande banco que demorou dezenas de anos para fazer o seu nome e, de repente, tem seu nome vinculado à fraude. Uma grande jogada da LGPD é para que quem faz o tratamento de dados, a operação de dados, mantenha a sua credibilidade. Ela traz direitos para o titular dos dados, mas se você trata bem os dados dele, você fica bem perante a sociedade, né? E nós temos ainda processos assim. E isso, de novo, é um desconforto para todo mundo, mais do que um desconforto, né? É uma falta de confiança, é uma falta de adequação das entidades de direito público e de direito privado, e que nós precisamos resolver. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu acho que esse episódio de hoje, Karina, pelo menos, eu tirei um pouquinho do chapéu de especialista para ouvir aqui o professor Sodero, porque eu acho que o que mais vira a minha chave depois desse episódio é de que INSS não é um problema só de segurado e de beneficiado. É um problema no presente para todos nós, considerando que a INSS tem acesso aos dados de todos os cidadãos, como nós vimos. Ao CNIS, né, que traz todas essas informações. E é um problema futuro, porque no futuro nós seremos, né, teremos algum relacionamento com o INSS. Então, já que nós estamos aqui todos nessa posição de vítimas, de certa forma... Enquanto cidadãos, né? Enquanto cidadãos, né, de vítimas ou de potenciais vítimas de todas essas problemáticas de falta de segurança, de falta de cuidado com a privacidade, falta de transparência, eu quero trazer aqui alguns cuidados que o próprio INSS sugere às pessoas relacionados à segurança para que não caia em golpes. A gente sabe que existem muitos e muitos golpes. Falamos aqui inúmeros, né, práticos inclusive. Então, olha só o que o INSS orienta. Ó, ele fala: fique de olho e não caia em armadilha. Isso tá no site, tá lá no Gov. A gente pode até deixar o link aqui nesse episódio para vocês. O INSS não liga ou envia e-mail para os seus segurados para pedir documentos, fotos ou informações pessoais. Cuidado, isso pode ser golpe. Então, se alguém te ligar e falar: sou do INSS, preciso de tal informação para continuar o seu cadastro, para que o seu processo ande mais rápido, já saiba que é golpe, porque não existe esse tipo de atendimento. Tudo acontece por meio da plataforma, ou você ou seu advogado é quem vai te ajudar a fazer com que aquele processo ande. Segundo, aproveitando aqui, já linkando com o problema que nós vivemos como advogados, seu advogado não vai te ligar pedindo dinheiro para o seu processo andar mais rápido.
Seu advogado não vai te ligar falando, olha, deposita tanto na minha conta, senão você vai perder o valor do seu benefício. Isso não existe. Isso é um golpe muito comum do falso advogado, então fiquem de olho. Olha só o que mais que o INSS coloca. Recebeu mensagem por aplicativo de alguém dizendo que é servidor do INSS? Bloqueie. O Instituto não faz esse tipo de contato. O INSS somente entra em contato com os segurados nos casos de remarcação de atendimento, concessão negativa de benefício, comparecimento à agência e para cumprimento de exigência. Mesmo assim, o servidor informa os dados, mas não pede nada. Então, pode ser que eles liguem nessas situações específicas, mas você não vai ter que estar nada. Você só vai ouvir um horário para você resolver um problema. Na pior das hipóteses, confirmar, né? Igual Isso. ligações de Exato. banco. Liga pra Vai falar, o seu CPF é Isso. tal, tal, tal e tal. É você sim ou não? Se você for mais idoso, tem dificuldade, converse com o teu filho, com o teu neto, com o teu advogado, que ele vai te orientar adequadamente. Mas olha só, Karina, o INSS diz que ele não liga, mas o banco conveniado liga. Né? Exato. O INSS diz que não liga, mas a associação que quer cobrar mensalidade liga. Então, desconsidera. Na melhor, exatamente. Desconsidera. Pergunta, Edson, não sei o que. Tchau, muito Desconsidera. obrigada. Não quero falar. É a melhor atitude mesmo. E tem uma outra dica aqui, mais física, né? Tá falando assim, ó, não... Na saída do banco, tenha cuidado com a abordagem de terceiros com oferta de crédito fácil. Pode ser golpe e a gente entra nesse mesmo problema, porque eu vou tomar cuidado com a abordagem física, mas a gente acabou de ver aqui no episódio que no digital o próprio INSS está compartilhando meus dados com o banco. INSS, essa dica aqui ficou um pouquinho confusa, né, INSS? E eles dizem também, todo serviço do INSS pode ser feito pelo site ou aplicativo do meu INSS. E, de novo, reforçando o que o Sodero já falou, não repasse a sua senha do meu INSS do Gov para ninguém. Essa é uma senha extremamente sigilosa que você precisa se atentar, proteger, mal, porque a gente sabe que no direito previdenciário isso é necessário, compartilha com seu advogado, porque ele vai precisar te ajudar ali em alguns trâmites. Mas assim, cuidado, não é uma senha para deixar anotada no papelzinho dentro da carteira. Isso não pode acontecer. E tem outras dicas aqui que vocês podem entrar, tá? No vai site deixar o do link, INSS. Para acessarem, eu acho que a gente só queria deixar essa mensagem aqui para que vocês tomem cuidado e reflitam muito sobre tudo isso que a gente passou aqui no episódio. Sodero, eu vou te dar a palavra para você deixar a sua mensagem final e já passo aqui te agradecendo. Muito obrigada pela sua generosidade, por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz com toda a sua contribuição. Obrigada mesmo de coração, viu? Mariana, Karina, eu estou assim, muito feliz de estar aqui, é uma honra para mim de poder dividir com vocês um pouco de 40 anos de experiência da advocacia, dizer para vocês que eu estou à disposição sempre que vocês acharem que é cabível, que é necessário, e muito honrado de falar para o seu público, que eu sei que é um público muito especial. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo mais uma vez. A gente adorou ter esse bate-papo com você. Foi ótimo, foi claríssimo. Claríssimo. Eu faço minhas as palavras da Karina, de que a gente ouviu hoje menos como especialista e mais como cidadãs, né? E muito obrigado. Pessoal, obrigada pela audiência em mais esse episódio e até o próximo.